Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Segunda. No dia seguinte, Razumikin acordou por volta das 8 horas preocupado e sério. Muitas novas e imprevistas estranhezas iam cercá-lo, de súbito, nessa manhã. Ele sequer imaginava que uma manhã despertaria nesse estado. Lembrava, até os últimos pormenores, tudo o que ocorrera no dia anterior e entendia que algo incomum se dera com ele, que ele havia assimilado uma impressão antes desconhecida e dissemelhante a todas as impressões antigas. Ao mesmo tempo, percebia com clareza que o sonho surgido em sua cabeça era irrealizável no mais alto grau, tão irrealizável que Razumikin se apressou a abordar os outros, mais urgentes, problemas e estranhezas que, o maldito dia de ontem, lhe deixara de espólio. Sua lembrança mais horripilante era a de como ele se mostrara, vil e abjeto no dia passado, e não só por estar bêbado, mas porque, tomado de ciúmes tolos e precipitados, aproveitara a situação da moça e injuriara seu noivo, desconhecendo não apenas as relações e obrigações mútuas dessas duas pessoas, como também o próprio homem injuriado. Com que direito julgará aquele homem de modo tão precipitado e irrefletido? E quem o convidará a ser juiz? Será que uma criatura como Avdotia Romanovna poderia entregar-se a um homem indigno por dinheiro? Então ele também possui sua dignidade. A pousada. Como é que poderia saber, realmente, que os quartos eram assim? Está preparando um apartamento, no fim das contas, como tudo isso é baixo. E que justificativa é essa, a de estar bêbado, um bobo pretexto que o deixa mais humilhado ainda. A verdade está no vinho. E eis que a verdade foi toda dita, isto é, toda a sujeira de seu coração grosseiro e invejoso é que se extravasara. E ser-lhe-ia permitido, de qualquer maneira que fosse, tal sonho. A ele, Razumikin. Quem é, se comparado? Aquela moça, ele, bêbado desordeiro e fanfarrão de ontem. Será possível uma comparação tão cínica e risível? Esse pensamento fez que Razumikin ficasse todo vermelho, lembrando-se repentina e nitidamente, nesse exato momento e como que de propósito, de ter dito, na noite anterior, parando lá na escada, que a dona da casa teria ciúmes de Avdotia Romanovna. Isso já era insuportável. Com todas as forças, ele deu um murro no forno da cozinha ferindo sua mão e fazendo um dos tijolos saltar fora. É claro, murmurou ele para si mesmo, passado um minuto, com certo sentimento de auto-humilhação, é claro que não poderei encobrir nem espiar todas essas vilezas, jamais, pois então, não adianta sequer pensar nisso. É só eu aparecer calado, cumprir as minhas obrigações, também calado, e não pedir desculpas nem dizer nada, E agora, sem dúvida está tudo perdido. No entanto, ele examinou seu traje de modo mais minucioso que de costume, antes de vesti-lo. Não tinha outras roupas e mesmo se tivesse, não as usaria, talvez, de propósito. Em todo caso, não o podia parecer cínico e porcalhão, não tinha o direito de ofender os sentimentos de certas pessoas, ainda mais que essas pessoas precisavam dele e chamavam-no. Limpou cuidadosamente o traje com uma escova. Quanto às suas roupas de baixo, estas sempre eram sofríveis, já que Razumikin andava bem asseado. Nessa manhã ele se banhou de maneira meticulosa, pedindo que Nastasia lhe emprestasse um sabonete, lavou os cabelos, o pescoço e, sobretudo, as mãos. Quando chegou à questão se faria a barba ou não, Praskovia Pavlovna guardava ótimas navalhas, que deixara ainda o finado Sr. Zarnitsin, ficou até mesmo irado e tomou a resolução negativa, que fique desse jeito, senão, elas vão pensar que me barbeei sem dúvida, vão pensar isso, nem por todo o ouro do mundo. E o principal, sou tão bruto, estou tão sujo e meus modos são os de bodega, E talvez eu saiba que também sou um homem decente, pelo menos um pouco, então me orgulharia mesmo de ser um homem decente, toda pessoa deve ser decente e mais puro que eu, ainda assim, lembrou-me bem daquilo, já fiz umas coisinhas lá. Não é que sejam infames contudo. E que pensamentos já tive, e colocar tudo isso ao lado de Avdotia Romanovna. Eita, diabo! Que seja assim. Vou continuar, de propósito, tão sujo, sebento, botiqueiro, e ponto final. E mais ainda. Foi nesses monólogos que o flagrou Zosimov, o qual passara a noite na sala de Praskovia Pavlovna. Ele ia para casa e apressava-se, antes de sair, a rever o doente. Razumikin lhe comunicou que este dormia feito uma pedra. Zosimov mandou que o deixassem dormir até acordar por si só, e prometeu que voltaria lá pelas 11 horas. Só se ele estiver em casa. Acrescentou Zosimov. Mas que diacho? O médico não manda em seu paciente, vai, pois, tratá-lo. Não sabe se este vai visitar aquelas ou se aquelas vêm para cá. Aquelas, eu acho. Respondeu Razumikin, ao entender o objetivo de sua pergunta, e vão certamente falar dos negócios familiares. Irei embora. Tu, como doutor, é que tens, sem dúvida, mais direitos que eu. Mas não sou confessor, venho e vou embora também. Tenho muito trabalho sem elas. Há uma coisa que me preocupa. Interrompeu Razumikin, sombrio.
Ontem estava bêbado e soltei a língua, quando voltávamos para cá, contei a Rhodia várias bobagens, várias, inclusive o teu receio de que ele esteja propenso à loucura. Ontem contaste a mesma coisa às damas também. Sei que foi uma asneira. Bate-me, se quiseres. Mas é verdade que tinhas uma ideia consolidada. Digo-te, uma bobagem. Que ideia consolidada é essa? Tu mesmo o descreveste como monomaníaco, quando me levaste à casa dele. E ontem a gente jogou mais lenha no fogo, quer dizer, foste tu com esse teu papo, sobre o pintor. Mas que boa conversa, se ele, quem sabe, enlouqueceu por causa daquilo. Se eu soubesse, de fato, o que tinha acontecido então na delegacia, se eu soubesse que um canalha o tinha ofendido ali, com aquela suspeita. Não deixaria travares ontem essas conversas. É que os monomaníacos fazem um oceano de uma só gota de água, veem uma história da carochinha na realidade. Que me lembre, esse relato de Zamiotov esclareceu-me ontem metade da situação. Pois é. Conheço um caso, quando um quarentão hipocondríaco não tinha mais como suportar as caçoadas diárias de um menino de 8 anos, à mesa, e acabou por degolá-lo. E Rodion veio todo esfarrapado, aquele policial insolente, a doença que começava aí. Tal suspeita. Pensa num hipocondríaco furioso com sua vaidade desenfreada e demasiada. Talvez consista nisso o ponto inicial de toda a doença dele. É isso, diabo. A propósito, o tal de Zamiotov é realmente um rapazote boníssimo, porém. Não devia ter contado ontem tudo isso. Uma matraca terrível. Mas a quem foi que ele contou? A mim e a ti. E a Porfiri. E daí, se contou a Porfiri? Tu tens, a propósito, alguma influência sobre aquelas mulheres, a mãe e a irmã dele. Cumpre-nos hoje o tratar com muita cautela. Eles se entenderão. Respondeu Razumikin a contragosto. E por que atacou tanto aquele Lugin? Um homem endinheirado, e não parece que repila a moça. Elas não têm, com certeza, um tostão furado E por que andas bisbilhotando? Gritou Razumikin com irritação. Como é que vou saber se tem ou não tem? Pergunta tu mesmo, talvez elas te digam. Ah, como és bobo, às vezes. É a bebida de ontem que persiste. Até a vista, e agradece, em meu nome, o pernoite a Praskovia Pavlovna. Trancou-se no quarto e não respondeu ao meu banjur por meio das portas, embora tivesse acordado às 7 horas, quando lhe trouxeram, pelo corredor, o samovar da cozinha. Não tive a honra de vê-la. Às 9 horas em ponto, Razumikin chegou à casa de Bakaleev. Ambas as damas esperavam por ele, com uma impaciência histérica, havia muito tempo. Tinham se levantado por volta das 7 horas ou, quem sabe, mais cedo ainda. Ele entrou sombrio como a noite, saudou-as sem graça e logo ficou zangado. Bem entendido, consigo mesmo. Seus cálculos estavam errados. Pulcheria Alexandrovna se arrojou ao encontro dele, pegou-lhe ambas as mãos e por pouco não as beijou. Tímido, ele olhou para Avdotia Romanovna, mas até o seu rosto altivo expressava, nesse momento, tanta gratidão e benevolência, tanto respeito pleno e inesperado, em lugar das olhadelas escarninhas e daquele desprezo involuntário e indisfarçável, que lhe seria seguramente mais fácil se o tivessem recebido com ultrajes. Razumikin ficou todo confuso. Tinha, felizmente, um tema já pronto a abordar e logo se agarrou a ele. Ouvindo que, Rhodia ainda não acordara. É que, estava tudo ótimo, Pulcheria Alexandrovna declarou que era melhor assim, pois, ela precisava muito, muito, muito conversar antes. Sucedeu a pergunta se Razumikin queria chá e o respectivo convite, as mulheres ainda não tinham feito seu desjejum à espera dele. Avdotia Romanovna tocou a campainha, veio um maltrapilho imundo, a quem as damas pediram que trouxesse o chá, e o chá foi enfim servido, mas de um modo tão sujo e indecente que elas ficaram envergonhadas. Razumikin ia xingar energicamente os quartos, mas se recordou de Luzhinin, muito confuso permaneceu calado. Só quando Pulcheria Alexandrovna começou a fazer-lhe diversas perguntas sem trégua, sentiu grande alívio. Passou 3/4 de hora a responder, interrompido inúmeras vezes e indagado de novo, e relatou na medida de seu conhecimento, todos os fatos mais importantes e necessários que se referiam ao último ano da vida de Rodion Romanovich, terminando com a descrição detalhada de sua doença. Aliás, omitiu muitas coisas que não precisavam ser mencionadas, inclusive a cena que ocorrera na delegacia, com todas as consequências dela. As mulheres escutavam-no com avidez, mas quando ele pensou que, terminada sua narrativa, elas se davam por satisfeitas, teve a impressão de sequer a ter iniciado. Diga como acha. Ah, desculpe, até agora não sei o seu nome. Apressava-se Pulcheria Alexandrovna. Dmitri Prokofitch. Pois bem, Dmitri Prokofitch, queria tanto saber, como de modo geral, ele vê as coisas agora, quer dizer, entenda-me, como é que ele diria isto, ou seja, como diria melhor. De que ele gosta e de que não gosta. Está sempre tão irritadiço assim. Diga-me, se puder, que desejos risonhos, digamos, ele tem.
O que é, notadamente, que o influencia hoje, numa palavra, eu queria. Ah, mãezinha, mas como se pode responder, assim tão de repente, a todas essas perguntas juntas? Interpelou Dunia. Ah, meu Deus, não é nesse estado que esperava encontrá-lo Dmitri Prokofitch. Isso aí é bem natural. Respondeu Razumikin. Não tenho mãe, porém o meu tio me visita todos os anos e quase nunca me reconhece, nem do lado de fora, e ele é um homem inteligente. Nesses 3 anos de sua separação, muitas águas rolaram. O que lhe direi? Conheço Rodion há 1 ano e meio, sombrio, melancólico, soberbo e orgulhoso, nos últimos tempos. Ou, sabe-se lá, desde muito antes, desconfiado e hipocondríaco. Contudo magnânimo e bondoso. Não gosta de manifestar os seus sentimentos, e antes faria uma maldade do que expressaria seu íntimo com palavras. Às vezes, não está nada hipocondríaco, aliás, mas simplesmente frio e insensível até à crueldade, palavra de honra, como se 2 caracteres opostos se revezassem nele. Às vezes, anda horrivelmente intratável. Nunca tem tempo, todos o atrapalham, mas ele mesmo fica deitado, sem fazer nada. Não é arguto, e não por lhe faltar espírito, mas por não ter, parece-me, tempo para tais ninharias. Não escuta até o fim o que estão dizendo. Jamais se interessa pela mesma coisa que todo mundo, em dado momento. Atribui a si próprio um valor imenso e, parece, com certo direito. O que mais? Eu acho que sua vinda exercerá sobre ele uma influência salubríssima. Ah, queira Deus! Exclamou Pulcheria Alexandrovna, exaurida como parecer de Razumikin acerca de seu Rodia. E Razumikin passou a mirar Avdotia Romanovna com mais ânimo. Lançava-lhe, ao longo da conversa, frequentes olhadas, mas bem depressa num só instante, e logo desviava os olhos. Avdotia Romanovna ora se sentava à mesa e escutava com atenção, ora se levantava e tornava a andar conforme seu hábito, de um canto para o outro, cruzando os braços, cerrando os lábios, de vez em quando fazendo uma pergunta, e meditando sem interromper sua andança. Ela também costumava não escutar a conversa até o final. Trajava um vestidinho escuro de certo tecido leve, com uma echarpe branquinha e transparente no pescoço. Julgando por muitos indícios, Razumikin percebeu logo que a situação de ambas as mulheres estava extremamente precária. Se Avdotia Romanovna estivesse com roupas de uma aranha, ele não teria, talvez, o menor medo dela, mas agora, provavelmente por se dar conta da miséria de suas roupas e da míngua de todo o ambiente, teve o coração invadido pelo temor, passando a ponderar cada palavra sua e cada gesto, o que era, por certo, constrangedor para quem já não tinha confiança em si próprio. O senhor disse muita coisa interessante sobre o caráter do irmão. Disse de modo imparcial. Isso é bom. Achava que o venerasse. Notou Avdotia Romanovna, sorrindo. Parece igualmente justo que ele precisa de uma mulher por perto. Acrescentou, pensativa. Não disse assim, aliás, pode ser que nisso a senhorita tenha razão, só que... O quê? Só que ele não ama ninguém e talvez não chegue a amar nunca, replicou Razumikin. Ou seja, ele não é capaz de amar. E sabe, Avdotia Romanovna, como se parece com seu irmão, mesmo em tudo? Essa pergunta foi feita de supetão, sem que ele mesmo esperasse por ela, e logo, ao relembrar o que acabava de contar a moça sobre o irmão, Razumikin ficou todo confuso e vermelho feito um lagostim cozido. Olhando para ele, Avdotia Romanovna não pôde conter o riso. Quanto a Rodia, vocês 2 podem enganar-se. Entrou na conversa Pulcheria Alexandrovna, um pouco amuada. Não falo do seu estado de hoje, Dunetka. O que escreve Piotr Petrovitch nessa carta, e o que nós 2 temos suposto pode não ser verdade, mas o senhor nem imagina, Dmitri Prokofitch, o quanto ele é esquisito e, como eu diria, manhoso. Nunca pude confiar no caráter dele, nem quando tinha apenas 15 anos. Tenho a certeza de que mesmo agora ele seria capaz de fazer uma coisa tal que nenhuma pessoa sequer pensaria em fazer. Não precisamos ir muito longe. O senhor sabe que, 1 ano e meio atrás, ele me assombrou, espantou e quase acabou comigo, quando decidiu, de repente, casar-se com aquela, qual é o nome? Com a filha dessa tal de Zarnitsina, sua locadora. O senhor sabe alguns detalhes dessa história? Inquiriu Avdotia Romanovna. O senhor acha? Prosseguiu Pulcheria Alexandrovna com ardor, que ele teria então desistido por causa das minhas lágrimas, dos meus pedidos, da minha doença, da minha morte, quiçá, de tamanho desgosto, da nossa penúria. Teria passado, tranquilo, por cima de todos os obstáculos. Será que ele não nos ama? Ele mesmo nunca me contou nada sobre aquela história. Respondeu Razumikin com cautela, mas eu soube alguma coisa da própria senhora Zarnitsina, que também, diga-se de passagem, é uma contadora fraquinha. Eu que soube digo-lhes eu, um tanto estranho. Mas o que foi que o senhor soube? Perguntaram as 2 mulheres juntas. Em geral, nada que fosse tão especial assim. Soube apenas que esse casamento, já totalmente arranjado e não consumado tão só devido à morte da noiva, desagradava muito a própria senhora Zarnitsina.
Dizem, além disso, que a noiva não era nada bonita, ou seja, dizem que era até feia, e tão doentia, e esquisita. De resto, parece-me que tinha certas vantagens. Tinha, sem sombra de dúvidas, algumas vantagens, senão, não daria para entender nada. Tampouco receberia dote, aliás, ele mesmo não contaria como dote. Enfim, é difícil julgar um negócio desses. Estou certa de que era uma moça digna. Sumariou Avdotia Romanovna. Deus que me perdoe, mas eu me alegrei, na época, com a morte dela, se bem que não soubesse quem dos dois iria acabar com o outro, ele com ela ou ela com ele. Concluiu Pulcheria Alexandrovna, tornando depois a indagar sobre a recente briga de Rodia com Luzhin. Perguntava cautelosamente, parando e olhando volta e meia para Dunia, que não gostava pelo visto, disso. Era evidente que essa história a preocupava em excesso, que a fazia tremer de medo. Razumikin contou tudo de novo, com todos os detalhes, mas dessa vez acrescentou sua própria conclusão, diretamente acusou Raskolnikov de ter ofendido Piotr Petrovich Agrede, sem alegar sobretudo, a sua doença como desculpa. Inventou isso ainda antes de adoecer. Adicionou ele. Eu também penso assim. Disse Pulcheria Alexandrovna com um ar triste. Dessa vez, ela ficou espantada de Razumikin ter mencionado Piotr Petrovich com tanta prudência e até mesmo com certo respeito. Avdotia Romanovna também ficou espantada. Então é essa sua opinião sobre Piotr Petrovich? Não pôde deixar de perguntar Pulcheria Alexandrovna. Minha opinião sobre o futuro marido de sua filha não poderia ser outra. Respondeu Razumikin com ardor e firmeza. Não digo isso apenas por baixa amabilidade, mas só porque Avdotia Romanovna se dignou por si, voluntariamente, a escolher esse homem. E se o xinguei tanto ontem, foi porque ontem estava torpemente embriagado e ainda, maluco. Sim, maluco, perdi a cabeça, enlouqueci totalmente, e hoje tenho vergonha disso. Ele ficou vermelho e calou-se. Avdotia Romanovna também corou, mas não rompeu o silêncio. Não tinha pronunciado uma palavra sequer, desde o momento em que se falara de Luzhin. Enquanto isso, Pulcheria Alexandrovna estava visivelmente indecisa sem o apoio dela. Por fim, gaguejando e olhando o tempo todo para a filha, declarou que uma circunstância a inquietava em especial. Olhe, Dmitri Prokofitch. Começou ela. Serei totalmente sincera com Dmitri Prokofitch, Dunetka. Mas é claro, mãezinha. Replicou Avdotia Romanovna num tom grave. É o seguinte. A mãe falava apressada, como se a permissão de contar seu pesar lhe tivesse tirado uma montanha das costas. Hoje de manhãzinha nós recebemos, em resposta ao nosso aviso de termos chegado a Petersburgo, um bilhete de Piotr Petrovich. Ontem ele devia ter vindo à estação ferroviária, conforme a sua promessa, para buscar-nos, entende? Mandou, em vez disso, um lacaio com o endereço destes quartos, que nos encontrou na estação e indicou o caminho, dizendo que Piotr Petrovich viria pessoalmente ver-nos, esta manhã. Mas de manhã só chegou um bilhete dele, ei-lo aqui, seria melhor que o senhor mesmo o lesse, há um ponto que me preocupa demais, o senhor logo vai ver que ponto é esse, é? Diga-me a sua franca opinião, Dmitri Prokofitch. É o senhor que conhece o caráter de Rodia melhor que todos, e seu conselho também será o melhor. Aviso que Dunetka já resolveu tudo, desde o primeiro passo, mas eu ainda não sei o que fazer, E estava esperando pelo senhor. Razumikin abriu o bilhete datado do dia anterior e leu o seguinte. Prezada senhora Pulcheria Alexandrovna, tenho a honra de informá-la que, tendo acontecido uns atrasos inesperados, eu não pude encontrar as senhoras no cais, mandando com esse propósito um homem bem destro. De igual modo, privar-me-ei do prazer de vê-las amanhã de manhã, em virtude dos meus prementes negócios no Senado e para não impedir o encontro familiar da senhora com seu filho e de Avdotia Romanovna com seu irmão. De start terei a honra de visitá-las em seu apartamento e de saudá-las tão só amanhã, exatamente às 8 horas da noite, ousando acrescentar o meu encarecido e, complemento, meu insistente pedido para Rodion Romanovich não participar de nosso encontro, visto que ele me ofendeu, com uma impolidez sem precedentes, quando o visitei ontem, na hora de sua moléstia e, além disso, porque me cumpre apresentar à senhora, pessoalmente, uma explicação necessária e circunstanciada acerca do ponto citado, a respeito do qual gostaria de receber sua própria interpretação. Tenho ainda a honra de adverti-la de antemão que, se não obstante o meu pedido, eu encontrar Rodion Romanovich, ver-me-ei obrigado a retirar-me de imediato, e nesse caso a culpa será toda sua. Escrevo-lhe por supor que Rodion Romanovich, o qual parecia tão enfermo durante a minha visita, tenha convalescido, de chofre, em 2 horas, e que possa, dessa maneira, sair de casa e ir visitar as senhoras. Foram meus próprios olhos que me convenceram disso, vendo-o ontem no apartamento de um beberrão, que foi atropelado pelos cavalos e morreu por esse motivo, entregar a filha deste, moça da mais vergonhosa conduta, até 25 rublos sob o pretexto de enterro, o que me deixou pasmado, por saber com quantas dificuldades a senhora havia juntado essa quantia. Assim, exprimindo a minha deferência particular à digníssima Avdotia Romanovna, peço-lhe que aceite o sentimento de respeitosa lealdade do seu humilde servo P. Luzhin. O que é que faço agora, Dmitri Prokofitch?
Disse Pulcheria Alexandrovna, quase chorando. Como peço a Rodia que não venha, ontem ele insistiu tanto em dispensarmos Piotr Petrovitch, e hoje se vê dispensado também. Mas ele virá de propósito, se souber, é. O que acontecerá então? Aia, pois, como decidiu Avdotia Romanovna? Logo respondeu Razumikin, todo tranquilo. Ah, meu Deus! Ela diz Deus sabe o que, mas não me explica o objetivo. Ela diz que seria melhor. Ou seja, não é melhor, mas é necessário para alguma finalidade. Que Rodia também viesse hoje às 8 horas, e que eles se encontrassem sem falta. E eu cá não queria mostrar-lhe a carta, fazendo-o, com alguma artimanha e com a ajuda do senhor, desistir de vir, porque é tão irritadiço. E não entendo Patavina, que beberrão é quem morreu, que filha é aquela e de que maneira Rodia pôde entregar àquela filha o último dinheiro, que a senhora juntou com tanto esforço, mãezinha. Arrematou Avdotia Romanovna. Ontem ele estava transtornado. Replicou Razumikin, meditativo. Se a senhora soubesse que coisas dizia ontem no restaurante, ainda que inteligentes. Contou-me, de fato, sobre um defunto e uma moça quando voltávamos para casa, mas eu não entendi uma só palavra. De resto eu mesmo estava ontem. O melhor, mãezinha, é irmos à casa dele, nós mesmas, e asseguro-lhe que lá veremos de pronto o que fazer. Além disso, está na hora, meu Deus. Já vai para as 11 horas. Exclamou Dunia, olhando o magnífico relógio de ouro, com a tampa esmaltada, que pendia no pescoço dela, numa fininha corrente veneziana, e destoava completamente de todo o seu traje. Presente do noivo. Pensou Razumikin. Está, sim. Vamos, Dunetka, vamos. Azafamou-se Pulcheria Alexandrovna, inquieta. Senão ele vai pensar que estamos zangadas desde ontem e por isso não vamos visitá-lo. Ah, meu Deus, dizendo isso, ela punha, às pressas, sua mantilha e seu chapéu, Dunetka também se vestia. As luvas dela, além de gastas, estavam rotas como percebeu Razumikin. No entanto, essa manifesta pobreza do vestuário até concedia a ambas as damas certa dignidade particular, o que sempre acontece com quem sabe usar roupas humildes. Razumikin mirava Dunetka com admiração e orgulhava-se de que fosse acompanhá-la. Aquela rainha. Pensava consigo mesmo, que consertava suas meias na prisão havia de parecer, naquele momento, uma rainha de verdade, e mais ainda do que durante os mais pomposos festejos e desfiles. Meu Deus! Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Sequer pensava que temeria tanto o encontro com meu filho, com meu querido Rodia. Mas temo, Dmitri Prokofitch. Acrescentou, olhando para ele com timidez. Não tema, mãezinha. Disse Dunia, beijando-a, é melhor acreditarmos nele. Eu acredito. Ah, meu Deus. Eu também acredito, mas não dormi a noite toda. Desabafou a pobre mulher. Eles saíram da pousada. Sabes, Dunetka, assim que adormeci um pouquinho, já de manhã fiquei, de repente, sonhando com a finada Marfa Petrovna, toda de branco, ela se aproximou de mim, tomou minha mão e abanou a cabeça, tão ríspida, tão severa, como se me censurasse. Não é mau agouro, não? Ah, meu Deus, o senhor ainda não sabe, Dmitri Prokofitch, que Marfa Petrovna morreu. Não sei, não? Quem é Marfa Petrovna? Foi fulminante. E imagine só. Depois, mãezinha. Intrometeu-se Dunia, pois ele ainda não sabia quem era Marfa Petrovna. Ah, o senhor não sabe. E eu achava que já estivesse a par de tudo. Desculpe-me, Dmitri Prokofitch, nesses últimos dias, ando meio atarantada. Palavra de honra, creio que o senhor seja nossa providência, portanto estava convencida de que já sabia tudo. Tenho-o como um parente. Não se zangue com minhas palavras. Ah, meu Deus, o que tem sua mão direita? Machucou-a. Sim, machuquei. Murmurou Razumikin, todo contente. Às vezes, falo com tanta cordialidade que Dunia me corrige. Mas meu Deus, em que cubículo ele mora? Será que já acordou? E aquela mulher alocadora dele, toma aquilo por um quarto. Escute. O senhor diz que ele não gosta de demonstrar seus sentimentos. Será que vou aborrecê-lo com minhas fraquezas? O senhor não me ensina, Dmitri Prokofitch. Como me comportar com ele? Ando toda perdida, sabe? Não o interrogue demais sobre nada, se ouvir fazendo caretas. Mais ainda, não indague sobre a saúde, ele não gosta disso. Ah, Dmitri Prokofitch, como é difícil ser mãe. Mas eis aqui a escada dele. Que escada horrível. Mãezinha, a senhora está pálida. Acalme-se, minha pombinha. Disse Dunia, acarinhando-a. Ele deve estar feliz só de vê-la, e a senhora se apoquenta tanto. Acrescentou, com brilho nos olhos.
Esperem, eu vou ver se já acordou. As damas seguiram Razumikin, subindo devagar a escada, e, acercando-se, já no quarto andar, da porta da locadora, viram que a porta estava entreaberta e que dois olhos vivos e negros as espiavam na escuridão. Quando os olhares se cruzaram, a porta se fechou, de supetão e com tamanho estrondo que Pulcheria Alexandrovna quase gritou de susto. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.